Bom dia, senhoras. Bom dia, senhores. Meu nome é Enio Messias. Eu sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, daqui de Vinhedo, em São Paulo. Dando continuidade ao programa Gotas Fraternas do nosso centro, vamos mais uma vez trabalhar em cima do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e foi ditado por Emmanuel. E hoje nós vamos falar sobre a lei do uso, que se encontra no capítulo 171 desse livro. Lei do uso. Emmanuel começa ditando para nós o seguinte: e quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Isso consta em João, capítulo 6, versículo 12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos analisar. Jesus diz que era para pegar as sobras. Sobras do quê? Nessa passagem de Jesus, vinha ele do outro lado do mar da Galileia para Tiberíades. E ali ele encontra, uma multidão. Tinha uma multidão que sempre Jesus era seguido por multidões. As pessoas estavam sempre atrás de Jesus para aprender, para receber as benesses que ele trazia para cada um de nós ao longo do tempo que passou encarnado pelo planeta Terra. E nesse momento, ele foi se dirigir a uma multidão aproximadamente de 5.000 pessoas, conforme consta nos evangelhos. Muito bem. Jesus também se dirige aos seus discípulos e diz: o que nós temos para distribuir para estas pessoas, para saciar a fome delas? Aí André diz: mestre, nós temos 5 pães de cevada e nós temos 2 peixes. Apavorado como ele estava, André, então Jesus, mantendo sempre a sua calma, né? Sabendo que ele tinha as condições necessárias para resolver esses problemas, ele faz essa multiplicação. Ele alimenta, através desses 5 pães e desses 2 peixes, ele alimenta todo aquele pessoal que estava lá. Encerrado estavam todos estavam já saciados da fome. Ele se dirige então aos seus discípulos e aí ele diz: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que nada se perca. Aí quando Emmanuel vem e nos diz que nós temos que manter o equilíbrio das coisas, qual é a lição que nos traz aqui? Que Emmanuel quis passar para nós e passou. Nós temos que manter um equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. Ali ele fala que se nós mantivéssemos um equilíbrio necessário, correto, não desperdiçando nada, haveria um equilíbrio de fome no planeta. Esse equilíbrio de fome, ou seja, as pessoas não estariam passando fome. Por quê? Se você recolher, como ele manda recolher aquelas sobras, e as sobras serviriam para outras pessoas serem alimentadas. E isso serve e cabe para nós na atualidade, porque tudo que Jesus disse naquele tempo vem até hoje servindo para todos que querem aprender e progredir espiritualmente. E eis aí mais uma oportunidade para nós aprendermos e corrigirmos os nossos erros. Isto nós temos que trazer a nível do nosso planeta, a nível da nossa humanidade. Mas, de acordo com a nossa evolução, ou a evolução da maior parte dos habitantes do planeta Terra, chamado de seres humanos, não acontece dessa forma. Há um desperdício tão grande em muitas coisas.
Em todas as atividades humanas existe desequilíbrio. Existe o desequilíbrio psicológico, que já é um desequilíbrio grave, que nós trazemos que deve ser curado, que não é bem o nosso caso, mas existe. E existe o desperdício material. Não é só de alimentos. Existem pessoas que estão aqui que necessitam do agasalho. Existem pessoas que necessitam da moradia. Existem pessoas que necessitam da companhia de outras pessoas. Então, o desperdício é que tem que ter um equilíbrio, como chama a atenção Emmanuel para nós aqui. Nós temos que pensar que nós temos que produzir, não em excesso para alguns e falta para outros. Essa é uma correção que nós temos que fazer. É nisso que nós temos que pensar. Agasalhar aqueles que necessitam. Dar aos que têm fome. Nós podemos fazer a nossa parte. Então você diz para mim assim, Enio, eu já faço isso. Eu ajudo as pessoas. Tá bom, ótimo, maravilhoso. Você está cumprindo aquilo que Jesus disse. Você tem um equilíbrio. Você nem faz de menos, nem você faz de mais. Né? Guardado aqui a devida proporção. Muitas pessoas agem como você que está indagando a esse respeito. Mas pare para pensar se todas as pessoas encarnadas no planeta Terra agem como você. Não. A multidão de pessoas que existe hoje aqui não anda atrás de Jesus. Esse é o grande problema. Naquela época, todos aqueles que foram conhecendo Jesus, seguiram Jesus, porque estavam necessitados de sabedoria, de aprendizado. E nós hoje estamos vivendo no planeta Terra, onde muitos ainda não conhecem Jesus. Ou se o conhece, ou se o conheceu, ignora Jesus, ignora os seus ensinamentos, ignora a sua passagem pelo planeta Terra, o que ele fez. Outros totalmente desconhecem Jesus, outros não consideram Jesus. Cada um tem a sua forma de encarar a religião, ou conhecimento do Cristo. Oportunidade existe para todos nós de mantermos o equilíbrio na Terra, mas a humanidade toda ainda não está preparada para essa parte, como também não se encontra preparada a humanidade sempre como um todo, uma grande parte desta humanidade encarnada hoje no planeta Terra, ainda tem dificuldade de fazer o equilíbrio de suas ações. E o equilíbrio das suas ações se refere a tudo que você faz todos os dias. Não faça de mais isto e não faça de menos aquilo. Mantenha o seu pensamento em equilíbrio. Porque se o seu pensamento não estiver em equilíbrio, você não vai conseguir realizar as coisas corretamente. Você inicia o seu dia errado. Como que você pode iniciar o seu dia errado? Na minha visão, não dando atenção ao que Jesus nos ensinou. Primeira coisa que eu posso dizer hoje aqui, dentro do assunto que nós estamos falando. Claro que existem muitas outras coisas, mas dentro desta lei do uso, nós temos que saber empregá-la. Uso de tudo, inclusive da mente. Porque se eu abusar da mente, eu trago problemas para mim e para outras pessoas, provavelmente, quase que, com certeza. Abusando da mente, você vai trazer prejuízo para você e para outras pessoas. Os que estão ao seu redor, aqueles que convivem. Os atos que nós cometemos ao andar pelas ruas da cidade, pelos lugares que nós passamos, pelos lugares que nós frequentamos, nós temos que ter um equilíbrio mental, respeitando a lei do homem e respeitando a lei de Deus e os ensinamentos do Cristo. Então, este é o exemplo que vem de Jesus para nós. Ali ele fala somente no alimento, mas como eu estou dizendo, existem outras necessidades da humanidade. Então, em muitos lugares existem sobras que não são recolhidas.
Em muitos lugares as pessoas não dão atenção àquelas sobras e ao desperdício. Outros não fazem o suficiente para poder saciar o seu semelhante quando ele necessita. E como eu sempre digo todas as vezes, sempre tem alguém precisando mais do que eu num determinado momento. E é aí que nós entramos. Quando este que está precisando mais do que eu, num determinado momento, porque eu digo sempre, também sou um necessitado, nós não damos atenção. Pense nisso um pouquinho. Então, o meu equilíbrio vai se iniciar com a minha mente, o meu comportamento, aquilo que eu faço. Que eu não venha em prejuízo das pessoas. Cuidado em não fazer coisas erradas demais. É isso que pode ser entendido também. Cuidado, então, para não fazer coisas erradas demais. Erros nós cometemos, mas precisamos corrigi-los. Cuidado para fazer de menos, ou seja, não fazer. Cuidado com isso, porque nós temos a oportunidade de recolher migalhas e dar aos outros. Nós temos oportunidade de recolher migalhas, sejam elas quais forem, que estão sobrando, e não recolhemos. É o que Jesus queria nos ensinar e quis nos ensinar naquela hora, naquele momento. Nos chamando a atenção. Isso eu trouxe ao nível da humanidade. A nossa terra é uma terra, não vou dizer chamar negativa, mas é uma terra de muitos pensamentos negativos. E se o planeta, a humanidade mantivesse o pensamento positivo, pelo menos a grande maioria, a Terra não sofreria o tanto que ela sofre como planeta. O nosso planeta sofre porque nós destruímos o nosso planeta. E nós, humanidade, não estaríamos sofrendo tanto também. Que aí seria uma terra e uma vida melhor. Que vai ser e será. E quando a Terra passar por esse momento de melhora e se tornar uma terra de habitação melhor para seres melhores, serão os seres que já se ajustaram diante da lei do uso. São estes seres que vão ocupar a Terra na sua transformação, que estamos hoje plenamente em transformação. Quando a Terra estiver mudada, se nós estivermos obedecendo a lei do uso, como cita aqui Emmanuel, e como disse Jesus, e Emmanuel citou para nós aqui, nos chamou a atenção com esse texto, se nós observarmos o equilíbrio na Terra, e quando for observado, porque será, disso afirmo e tenho certeza, porque a transformação vai acontecer, e nós vamos habitar uma Terra melhor. Nós quem? Aquele que cumprir os ensinamentos do Cristo, aqueles que fizerem e atenderem às leis, os mandamentos. Quantos mandamentos nós sabemos de cor dos chamados 10 mandamentos? Alguns, mas todos, nem sempre. Porque senão não cometeríamos erros que nós cometemos. Mas vamos aproveitar e observar a lei do uso dos 10 mandamentos, porque aí vamos começar a acertar muito e vamos poder, quem sabe, habitar uma terra quando estiver melhor. Essa é a lei, porque nós temos que melhorar para progredirmos e partirmos para um ambiente e uma morada melhor. Existem muitas que poderemos habitar no futuro. Vamos escolher uma delas, mas uma das melhores. Vamos chegar lá, mas não vamos demorar. Vamos começar rápido, para podermos progredir rápido. Essa é a lei. Senhores, dito isto, espero ter passado para vocês o equilíbrio necessário que nos traz a lei do uso e mantenha o seu equilíbrio. Pense antes de agir, raciocine seu equilíbrio mental e depois, em seguida, pense no equilíbrio material
que você deve fazer, usar ou não. Senhores, tenhamos todos um bom dia. Esta é a mensagem que queria passar para todos nós, porque me incluo nela. Toda vez que eu passo uma mensagem, é claro que eu me incluo nela. E vamos, assim, buscar o progresso espiritual através da vida material que nós temos a oportunidade de estar vivendo aqui no planeta Terra, que é um planeta maravilhoso, que nos dá uma vida maravilhosa. Basta saber se dirigir e andar direito neste planeta Terra, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que a paz esteja com todos neste dia, que Jesus abençoe a todos e sejamos felizes. Tenham todos um bom dia e Deus abençoe.